Olá, alunos, Escola Universo, professor Dionísio, professor de Língua Portuguesa e Redação. Hoje nós iremos tratar de língua portuguesa. Nós iremos tratar do capítulo 6, módulo 2, e nós iremos falar das origens e dos aspectos semânticos da língua portuguesa. Nós iremos tratar hoje do campo lexical e do campo semântico. Iremos tratar também da polissemia, da antonímia, homonímia, sinonímia. Todos esses campos semânticos nós iremos tratar de uma forma bem específica. No entanto, vamos direto ao assunto. Quaisquer dúvidas, entrar em contato pelo e-mail ou até mesmo pelo WhatsApp que a escola pode fornecer. Nossa ideia, nosso objetivo é fazer com que toda a construção de conhecimento vocês possam adquirir e enfrentar as avaliações que virão, Enem e SSA. Portanto, vamos direto ao assunto? Então, gente, hoje nós, como foi dito, iremos tratar do capítulo 6, o módulo 2, e nós iremos falar sobre origens e os aspectos semânticos que envolvem a língua portuguesa, trazendo uma relação de sentido entre as palavras. Então, vamos abrir aqui o livro, tá? Deixa o livro abrir, pronto. E aí nós temos na página 7, aqui ó, página 7, tá? Nós já temos aí o campo lexical e o campo semântico, né? Ampliei aqui. Vamos ver o que significa o campo lexical. Bom, o campo lexical, né, como nós podemos observar, é aquele conjunto de palavras de uma língua que é chamado de léxico, ou seja, o conjunto de palavras de uma determinada língua nós denominamos como o léxico. Isso em qualquer das línguas, seja portuguesa, seja a língua inglesa, seja a língua francesa. Então, nela existe um conjunto de palavras que é chamado do léxico, tá? Aí, nesse processo de interação social, o falante seleciona algumas dessas palavras e, com elas, forma o seu vocabulário, que será acionado de acordo com a situação de uso, tá? Então, vejam, para que eu possa utilizar, não é, o meu vocabulário, eu tenho as situações diárias, tá? Para que eu possa colocar em prática esse uso. Então, vejam, quando a gente fala, ainda ressaltando sobre o léxico, é aquela reunião, certo? De todas as palavras de uma língua, no caso, a nossa língua portuguesa. Então, por exemplo, nós temos o dicionário, né? O dicionário é uma compilação que possui, em ordem alfabética, os vocábulos de uma língua, tá? E aí é necessário fazermos as escolhas adequadas de acordo com o ambiente a que nós iremos escrever ou até mesmo utilizar o léxico. E eu falo isso do ponto de vista de quando nós iremos escrever ou até mesmo quando nós iremos discursar. Por exemplo, nesse momento nós estamos aqui numa aula virtual e o meu vocabulário com os alunos, ele é, de certa forma, selecionado. Eu não posso aqui, enquanto que professor, usar o meu vocabulário de uma forma aleatória. Agora, digamos que nós terminamos a aula e aí eu encontro com alguns alunos, né, na rua, então o meu vocabulário, de certa forma, será outro, tá? Não quer dizer que seja ou que seria inadequado, não, mas seria algo mais próximo daquele ambiente em que nós estivéssemos inseridos. Então vamos lá. Como nós já sabemos, né, para fazermos
as escolhas adequadas, isso varia de acordo com o ambiente em que nós iremos tanto escrever quanto discursar, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala aqui, ó, no quadro de palavras organizada em torno da palavra inverno, podem-se perceber conexões de algum modo e que é possível que todas as palavras do quadro estejam relacionadas às experiências proporcionais por essa estação do ano. Então vejam, lá no quadro, nós temos um quadro aqui, ó, em que nós estamos falando de algo relacionado com o inverno. Então, o inverno, quando nós pensamos no inverno, o que é que nós poderemos assimilar à palavra inverno? Nós temos aquecedor, nós temos luvas, cobertor, não é isso? Neblina, chá, neve, lareira, cobertor, pullover, né? Então vejam, todas essas palavras aqui, automaticamente, quando pensamos na palavra inverno, nós temos essas palavras como um significado também, tá? E aí, a gente, quando fala da palavra inverno, né, lá no quadro, aqui, ó, a gente faz automaticamente essas conexões, tá? Aí ele diz aqui, de algum modo, é possível que todas as palavras do quadro estejam relacionadas às experiências proporcionadas por essa estação do ano. Na ilustração, por exemplo, há uma dessas experiências representada por meio de alguns elementos descritos no quadro, como luvas, agasalho, aqui ó, luvas, tá vendo? Lã, chá sendo servido, ou outra bebida quente. Pode ser um chocolate quente ou qualquer uma bebida da época, né? Nós temos a lareira também, tá vendo aqui, ó? A lareira. Então vamos lá. Quando a gente faz esta associação, tá? Então nós estamos tratando, certo? De um conjunto de palavras, tá? E aí automaticamente a gente já passa para a questão do campo lexical. Por quê, professor? Porque vejam o texto que diz aqui. Pode-se considerar, então, que o quadro representa um campo lexical, ou seja, um conjunto de palavras organizadas em torno de um conceito. Então, eu tenho todas essas palavras aqui, ó, aquecedor, luvas, cobertor, tá? Frio, neblina, gorro, tudo isso está relacionado à palavra inverno. E aí é quando nós entramos no campo lexical da palavra inverno. O que é um campo lexical? São palavras, não é? Que são formadas, derivadas de outra. Por exemplo, o campo lexical da palavra porta. Então eu tenho porteiro, eu tenho portaria, eu tenho portão, não é? Da palavra mar, eu tenho marinha, eu tenho beira-mar, eu tenho marítimo e por aí vai. Então, gente, perceba que o campo lexical é justamente o conjunto de palavras organizadas em torno de um conceito, havendo entre elas uma relação de significado, tá? Então, aqui nós estamos tratando do campo lexical. Vamos ver agora o que significa o campo semântico. O campo semântico, deixa eu baixar aqui, é o estudo das significações das palavras, está ligado à semântica, tá? Então, o conceito de campo semântico diz respeito às possibilidades de significação de uma palavra ou de um grupo de palavras, dependendo do contexto em que estão contidas e dos interlocutores envolvidos no processo. Então, aqui ele traz um exemplo, quando nós dizemos assim, ó, vejamos o fragmento da canção Língua, composta por Caetano Veloso
presente no álbum Velô de 1984, cujas palavras pessoa e rosa foram empregadas ora como substantivos próprios, aludindo aos escritores Fernando Pessoa e Guimarães Rosa, respectivamente, ora comum, ora como substantivo comum. Então, aqui a gente tem, tá, uma parte da música de Caetano Veloso, não é isso? Onde ele faz, não é, essa, como é que eu posso dizer, onde foram empregados, né, os substantivos próprios, fazendo alusão aos escritores, no caso Fernando Pessoa e Guimarães Rosa, respectivamente, ora como substantivo comum, tá? Então veja, ora como substantivo próprio, ora como substantivo comum. Então assim, gente, para que a gente possa entender melhor o que significa o campo semântico. O campo semântico é o conjunto de significados que uma palavra ela possui. Por exemplo, quando eu falo o campo semântico da palavra anotação, então, o campo semântico dessa palavra anotação, eu tenho uma anotação como comunicação escrita, como comunicação oficial do governo, eu tenho como cédula, eu tenho como som musical, eu tenho como atenção. Na verdade, não é a palavra anotação, a palavra nota. O campo semântico da palavra nota, eu tenho anotação, eu tenho comunicação escrita e comunicação oficial de um governo, eu tenho como cédula, eu tenho como som musical, eu tenho como atenção. Então, quando nós dissemos assim, nota, ele traz um conjunto de significados, tá? Que essa mesma palavra ela possui. A mesma coisa acontece com a palavra pé. Quando nós dissemos a seguinte frase, né? Meu pé está todo machucado. Vejam, o meu pé está todo machucado. Ela tem um sentido. Agora, se eu disser assim, ele bateu o pé, disse que queria ir e foi. Então, veja, a gente percebe que a palavra pé tem dois significados nessa frase, né? E aí, por conta disso, né, por conta do sentido, a palavra pé, ela traz um outro significado. Então, quando eu digo que o meu pé está todo machucado, é um sentido. Eu estou falando que o meu pé está machucado. Agora, quando eu digo assim, ele bateu o pé, disse que queria ir e foi. Então veja que a palavra ela tem um outro sentido. Então, o campo semântico é justamente um conjunto de significados que uma palavra possui. E aí nós vimos a palavra nota e a palavra pé. Então, viram a diferença do campo lexical e do campo semântico? Isso vocês vão perceber ao longo dessa aula, tá certo? Vamos passar aqui para o nosso próximo tópico. Bom, deixa eu voltar aqui. Tudo isso aqui são exercícios que vocês irão receber. Bom, chegou aqui, ó. Bom, aí a gente tem os aspectos semânticos das palavras, tá? Aspectos semânticos das palavras. E aí a gente, logo de cara, tem a palavra polissemia. Polissemia, essa palavra já foi utilizada e tanto, né? Ao longo dos estudos da língua portuguesa, a gente tem a polissemia. Então vamos lá. O texto diz aqui o seguinte, deixa eu aumentar aqui para facilitar para vocês. Vejam, quando eu digo polissemia, uma palavra pode ter vários significados
estando relacionada à imensidão de ideias e às experiências de mundo. Quando isso ocorre, um significante possui dois ou mais significados, cada um deles pertencente a um campo semântico diferente. Essa característica de língua é chamada polissemia. São casos de polissemia. Tem dois exemplinhos aqui que a gente comumente nós percebemos ao longo do estudo dessas palavras. Então, quando eu digo manga, a manga ela pode ser a própria fruta, como também ela pode ser parte da camisa, não é isso? Se eu falar de banco, ele pode ser o banco móvel, como pode ser uma instituição financeira, não é isso? Então, vejam, a polissemia é o fato de haver uma só forma, ou seja, um significante, com mais de um significado unitário, pertencentes a campos semânticos diferentes. É justamente o que nós acabamos de ver aqui, ó. Manga, que pode ser fruta, como também pode ser manga de camisa, tá? Banco, que pode ser um banco móvel, como também a instituição financeira. Então, veja, entre outras palavras, a polissemia é o conjunto de significados, cada um unitário, relacionados com a mesma forma. Portanto, não se pode ver a polissemia como significados imprecisos ou até mesmo indeterminados, porque cada um desses significados ele é preciso, assim como determinado. Aí a gente tem, justamente, além desses dois exemplos, nós temos também a palavra pregar. Pregar, no sentido religioso, é o sermão. Mas eu tenho pregar também como preguiar, né, na verdade, uma bainha de roupa, né? Então, esse tipo de linguagem, quando nós estamos falando de uma costureira, é preguiar uma bainha, né, em alguma peça de roupa. E eu também tenho o pregar como o prego, bater o prego, não é isso? Do verbo pregar. Eu também tenho como exemplo o cabo. O cabo pode ser uma cabeça, pode ser a extremidade, pode ser o posto na hierarquia militar, não é isso? Na polícia militar, no exército, na aeronáutica. E eu também tenho o cabo como parte de um instrumento por onde esse se impunha ou utiliza. Por exemplo, nós temos o cabo da faca, não é? E, mais precisamente, aqui no nosso estado, nós temos o município, né? O Cabo de Santo Agostinho, né? Mas aí a gente está falando apenas da palavra cabo, tá? Então, vejam, gente, a polissemia é um fato de língua, certo? Então, poli significa vários. Então, quando eu falo de polissemia, certo? É o fato de haver uma só forma, um significante com mais de um significado. Exemplo disso, nós temos, como já foi falado, a manga como fruta e manga da camisa. O banco, banco móvel, né, como o banco instituição financeira. E trouxemos outros exemplos, como pregar, que é aquele sermão, que geralmente se usa no sentido religioso, ou pregar na costureira, que é preguiar uma bainha de roupa, ou pregar, certo? Pregar um prego, o verbo pregar, tá? E também nós tivemos o exemplo do cabo, né? Que pode ser camisa, aliás, pode ser extremidade, pode ser cabeça, pode ser posto na hierarquia, na carreira militar, como pode ser também instrumento por onde esse se impunha ou se utiliza. Cabo da faca, não é isso? Nós temos, e por aí vai. Então vamos lá. Quando a gente, mais na frente, né? Aqui, ó, deixa eu voltar aqui no nosso.
conteúdo. Deixa eu ver aqui. Bom, aí a gente começa a enveredar. Deixa eu ver aqui. Bom, aí ainda continuando sobre polissemia. A palavra mormente, de fato, significa sobretudo, com o sentido de especialmente, acima de tudo, principalmente, de modo que o aluno não cometeu nenhum desvio quanto à significação. Deixa eu ver se eu não pulei algum. Deixa eu ver aqui. Bom, aqui nós estamos na página 11. Vamos para a página 12. Página 11. Página 12. Bom, e aí ele fala, né, exatamente a palavra mormente, certo? Bom, aí ele diz o seguinte: o valor semântico de muitas palavras relaciona-se ao aspecto sociocultural que os falantes a elas atribuem no decorrer do tempo. Um exemplo disso ocorre com o verbo ficar, nestas frases: não se preocupe, eu fico com você durante o exame. E a fulana ficou com o cicrano ontem na festa. Então, veja, os valores são diferentes. É isso que o valor semântico de algumas palavras, certo? Relacionada com alguns aspectos culturais que normalmente os falantes utilizam no decorrer do tempo. E aí ele traz a exemplo do verbo ficar. Não se preocupe, eu fico. E a fulana ficou com o cicrano, certo? Então, o valor semântico do verbo ficar, ele se modifica, certo? É isso que o texto aqui ele está querendo mostrar. Aí a gente viu a questão da polissemia. Vamos agora à questão da homonímia. O que é a homonímia? Vejam, gente, a homonímia ocorre quando é possível distinguir duas ou mais palavras e também pode haver duas ou mais formas, dois ou mais significados com a mesma pronúncia, sendo chamada de homonímia ou homófona, ou seja, as palavras têm o mesmo som. Outro caso é o da homonímia homógrafa, quando as palavras têm a mesma grafia, mas assumem dois ou mais significados. Então, nós temos aqui como homonímia, certo? Coser, de costurar, e coser, de cozinha. Então, veja, a homonímia, ela é possível distinguir duas ou mais palavras. Aqui nós já temos aqui, ó, coser e coser, tá? Também pode haver duas ou mais formas, dois ou mais significados. Eu já vi aqui, ó, coser com S, costurar, coser com Z, cozinhar. O verbo cozinhar, certo? Mesma pronúncia, sendo chamada de homonímia homófona, ou seja, tem o mesmo som. Outro caso é homonímia homógrafa, quando as palavras têm a mesma grafia, mas assumem dois ou mais significados. Então veja: coser, costurar e coser, cozinhar. Sessão, reunião, sessão, divisão e sessão, empréstimo, renúncia, tá? E ele, letra do alfabeto, e ele, pronome. Na verdade, a gente fala L, né? L, a letra L, a escrita da letra L, da consoante L. E ele, aqui para nós, ele, né? Porque o E, ele tem um som mais fechado, mas no sul, ele, aqui, significa pronome, tá? Então, o que é homonímia? Um outro, para acrescentar, entende tradição, propriedade de duas ou mais formas inteiramente distintas pela significação ou função, delas terem, né, a mesma estrutura fonológica, os mesmos fonemas dispostos
na mesma ordem e subordinados ao mesmo tipo de acentuação, tá? Então é o que a gente percebe nessas palavras. Vocês, ao longo, vocês vão entendendo, certo? Já passamos pelos campos lexicais, não é isso? E o campo semântico, já vimos a diferença de um para o outro, chegamos até a polissemia e agora nós estamos na homonímia. A homonímia, ela são duas ou mais palavras, certo? E também pode haver duas ou mais formas, ou dois ou mais significados. Com a mesma pronúncia, a gente chama de homonímia homófona, certo? Que são os sons, e homonímia homógrafa, certo? Que tem a mesma grafia, porém assumem dois significados diferentes, tá? Então vamos lá. Mais na frente, ele diz: é interessante apontar a distinção apresentada no dicionário, o eletrônico AUES da língua portuguesa, entre polissemia e homonímia. Existe uma diferença, tá? A polissemia é um fenômeno comum nas línguas naturais. São raras as palavras que não a apresentam. Difere da homonímia por ser a mesma palavra e não palavras com origens diferentes e convergiram foneticamente. As causas da polissemia são, primeiro, os usos figurados por metáfora ou metonímia, por extensão de sentido, e depois, empréstimo de acepção que a palavra tem em outra língua. Então, o que a gente percebe de tudo isso aqui? Vários significados, tá certo? De uma mesma palavra. Então, voltando, nós temos o exemplo da manga, que pode ser uma fruta e pode ser a manga da camisa. O banco, o cabo, que pode ser o banco, né? Primeiro, o banco, a instituição financeira ou o banco móvel. Ou até mesmo o cabo, que pode ser o cabo, uma posição hierárquica da polícia militar, ou até mesmo o cabo da faca, não é isso? E pode ser também uma parte, né, da liderança, né? Quando a gente fala justamente da questão da polícia militar. Então vamos lá. Aí, mais aqui no nosso livro, chegamos até a sinonímia. São chamadas de sinonímia, aliás, de sinônimas, as palavras que têm significado aproximado e que, quando aplicadas, não alteram o sentido da oração como um todo. Sua utilização varia de acordo com o contexto em que são empregadas e com os critérios a seguir. Então, veja, gente, perceba que o contexto ele está sempre inserido nos estudos da língua portuguesa, tá? Você internalizando essa questão do contexto, isso vai ajudar e muito na compreensão no decorrer dos estudos da língua portuguesa. E o contexto, né, é aquilo que traz, de certa forma, o sentido de alguma coisa quando eu quero escrever ou quando eu quero dizer, tá? Nós já tivemos algumas aulas falando em relação ao contexto. Mas vamos lá. Nós temos o contexto regional, quando digo assim, no Brasil, portanto, na língua portuguesa falada aqui, há muitas diferenças entre os termos utilizados para se referir aos mesmos objetos ou expressar as mesmas sensações nas diversas regiões do país. Por exemplo, prenda, de modo geral, é um objeto de troca, um presente, uma dádiva, uma oferta. Mas para os gaúchos, é uma das palavras possíveis para se referir a uma mulher, principalmente aquela que usa o traje típico da região. Então aqui a gente tem, ó, tá vendo? Então veja que ainda tem um pouco, né? Digamos assim, um pouquinho da variação linguística, né? Prenda para nós aqui do Nordeste é uma, digamos, uma punição, né? Geralmente para quem erra algum tipo de brincadeira, né? Então a gente diz, fulano vai pagar uma prenda. Só que lá no Rio Grande do Sul, prenda, na verdade, ele se refere à mulher, né? Quando está usando o traje típico
da região. Então vejam, gente, ainda falando sobre a sinonímia, é o fato de haver mais de uma palavra com semelhante significação, podendo estar em um lugar da outra em determinado contexto, apesar dos diferentes matizes do sentido ou de carga estilística. Não é isso? Um outro exemplo, além desse daí que a gente está falando da, da questão regional, né? Para você entender, quando eu falo casa, a casa ela pode ser lar, ela pode ser moradia, ela pode ser residência, ela pode ser mansão. Então, ela tem esse significado que, na verdade, são semelhantes. Então, a gente está falando do sinônimo, tá? De palavras sinônimas, tá certo? Que tem um significado aproximado e que, quando aplicadas, não alteram o sentido da oração como um todo. Então, quando eu digo eu vou para o meu lar, eu vou para a minha casa, eu vou para a minha residência, eu vou para a minha mansão, tá? Então, são palavras que têm um significado aproximado, mas que não vai alterar esse sentido. E aí a gente está falando do sentido regional, né? No caso, a gente já viu aqui aprenda. Então vamos lá, vamos mais na frente. E aí a gente tem a formalidade da situação, né? O contexto é importante para a escolha da palavra ou expressão a ser usada. Por exemplo, a expressão pagar mico pode ser empregada em uma conversa entre amigos, mas em uma situação formal, como para fazer um discurso oficial de formatura, é mais adequada sua substituição por outro sinônimo. Então veja como que o termo pagar mico, né, de repente, para uns, pode ser como uma conversa entre amigos e outras, em outras situações contextuais, pode ser, na verdade, passar vergonha, né? Passar vexame, não é isso? Então, ainda estamos falando do sinônimo, tá? Palavras sinônimas ou da sinonímia, tá? Então vamos lá. Aí a gente tem questões de ordem técnica. Por exemplo, gripe e resfriado são palavras utilizadas sem distinção de sentido pela população em geral. Mas quando chegamos no médico, existe sim uma diferença entre elas. Aqui, por exemplo, na nossa região, né, quando o tempo está muito fechado, quando o tempo está. Tem pessoas que têm aquela corize, não é isso? Tem pessoas que começam a espirrar. Então, para a população em geral, gripe, coriza, resfriado é tudo a mesma coisa. Mas quando se trata da questão técnica, existe sim uma diferença. E quem trata da questão técnica? O profissional da área, no caso, o médico. Tá certo? Então, gente, só retomando, nós já vimos os campos lexicais e semânticos e as diferenças entre eles. Passamos pela polissemia, significado, né, de polissemia e exemplo de polissemia. Nós já vimos a homonímia, que são palavras. Bom, e aí nós já vimos, né, a homonímia, né, que são palavras escritas iguais, né, com significados diferentes, bem como palavras escritas iguais com letras diferentes e, obviamente, com outro significado também. Passamos, né, pela sinonímia, né, e agora chegamos até a antonímia, nosso último tópico. Então veja, enquanto que a sinonímia, os significados são aproximados, ou basicamente nós sempre dissemos, né, que são parecidos, certo? A exemplo, como eu falei, da palavra casa, que significa lar, moradia, residência, mansão, né? Então, são palavras que têm os significados aproximados. Então, eu tenho agora, sim, e aí nós vimos as questões regionais, né? As questões de formalidade da situação,
e nós vimos as questões técnicas, tá? Só voltar um pouquinho para você entender. E chegamos até a antonímia. São chamadas de antônimas as palavras ou expressões que estabelecem entre si uma relação de oposição de sentidos. Ou seja, ao contrário, os critérios marcados de oposição podem ser formados por oposição por reciprocidade, quando eu digo cair e levantar, dormir e acordar, quando eu falo por contradição, a oposição por excelência. Por exemplo, alto e baixo, gordo e magro, velho e novo, tá? E eu tenho também a oposição por complementariedade. O chão não está seco e o chão está molhado, ou seja, veja que aqui nós estamos complementando. Veja, uma implica a outra. Se o chão não está seco, é porque ele está molhado. Então veja que essa oposição aqui é uma questão de complemento, tá? E aí a gente tem, nos casos antônimos, os sentidos podem depender do contexto em que os termos são utilizados. Perceba novamente aqui, ó, a palavra contexto, tá, gente? É uma dica importante sempre observar o contexto no discurso, o contexto na frase, na redação, em todos os sentidos da língua portuguesa, observa o contexto, tá? E aí nós temos, deixa eu voltar aqui. Bom, aí a gente já viu o conceito de antônimo. Deixa eu voltar cá. Bom, vejam só, gente. Ainda falando sobre o antônimo, né? Ou a antonímia, que a gente acabou de ver aí, é só para complementar. A antonímia é o fato de haver palavras entre si que estabelecem uma oposição. Nós já vimos ali, né, que a oposição de reciprocidade e contradição, ou até mesmo de complementariedade. Então, para acrescentar, eu diria para vocês que a gente tem a oposição contraditória. Que oposição contraditória poderia ser, professor? Questão de vida ou morte, certo? Uma questão contrária, chegar e partir. Uma situação de antônimo de forma correlativa, quando a gente tem irmão e irmã, tá? E aí a gente tem um sentido mais amplo da antonímia, né? Quando a gente fala de complementariedade, que é aquilo que nós acabamos de ver, né? Que aqui ele fala: o chão não está seco e nem está molhado, certo? Então é uma complementando a outra, implica a outra. Veja, quando eu digo se o chão não está seco, é porque o chão está molhado. E aí a gente tem também um outro exemplo, né, de complementariedade, é quando a negação implica, né, uma afirmação, ou até mesmo vice-versa. Por exemplo, quando eu digo João não está casado, implica que João é solteiro, né? Vamos imaginar aí um João. Então, João não está casado, implica que João é solteiro. João está casado, implica que João não é solteiro. Então, nós estamos tendo aí um exemplo de antonímia da forma complementariedade, ou seja, uma implica, complementa a outra. E aí a gente tem a questão da própria antonímia, né, quando é os opostos por excelência, que a gente tem alto e baixo, gordo e magro, quando eu tenho velho e novo, quando eu digo grande e pequeno, tá? Então são ideias de antonímia ou de antônimos por contradição. E eu tenho também da correlação, né? Como é
correlação, professor? É quando eu digo comprar e vender, marido e mulher, né? Quando eu digo irmão e irmã, primo e prima. Então, tudo isso está correlacionado à antonímia do modo de correlação, tá? E aí, gente, o estudo em si, né, do, da antonímia, certo? É uma oposição, ou praticamente ao contrário, certo? Os marcadores são de oposição, enquanto que na sinonímia há uma proximidade entre os significados. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Esse material vai chegar para vocês, tá? Estudem, gente. Estudem. A dica que eu falo para vocês enquanto que professor. Estudem, tá certo? E logo, logo estaremos de volta presencialmente, marcando toda a nossa disciplina e retomando algumas aulas. Grande abraço, Deus abençoe.